E eu quero analisar hoje um texto que é muito utilizado pela teologia arminiana no sentido de mostrar que a eleição da graça existe, sim, ela existe, mas ela se dá, segundo a teologia arminiana, com base na previsão de fé, ou seja, Deus prevê a fé do indivíduo e, como tal, o elege. Esse é o entendimento da teologia arminiana a respeito da eleição. Ela não admite a eleição incondicional da graça. Um dos textos bases para este entendimento equivocadíssimo, incorreto da palavra de Deus, é o que está aqui em 1 Pedro, abra comigo, 1 Pedro, capítulo 1, versos 1 e 2. Eleitos segundo a presciência de Deus Pai. Vai afirmar então a teologia arminiana aqui, tá vendo? Com base neste texto, Deus elege sim, ele prevê quem responderá com fé ao seu chamado, então ele vai eleger esse ou aquela. Se nós lermos o contexto, nós vamos perceber que Pedro tinha um outro entendimento a respeito dessa questão. Quando Pedro expressa isso, presciência de Deus, ele está fazendo uma referência àquilo que nos chega como pré-conhecimento. O pré-conhecimento de algo. Algo que ainda não aconteceu. Algo que ainda não se materializou na nossa história. E o que é isso? Que chega até nós como crentes da palavra de Deus, como pré-conhecimento, senão as profecias. Então, profecia nada mais é do que um pré-conhecimento que nos chega por Deus, através dos seus profetas. Isso é profecia. Profecia é presciência. Por que isso? Porque analisemos o seguinte: Deus possui presciência? Analisa bem o que eu estou perguntando. Presciência. Este prefixo pré, ele indica algo que está circunscrito ao tempo. É antes de algo, né? Na escala linear do tempo, o pré vem antes de alguma coisa. Então, Deus possui presciência. Deus possui, veja bem, Deus possui onisciência, que é o atributo incomunicável de Deus, que permite que Deus saiba de todas as coisas. Deus tem todo o saber, Ele detém todo o conhecimento, toda a ciência. Ele conhece o fim desde o princípio. Ele sabe de tudo. É isso que significa a onisciência de Deus. Deus, portanto, não possui presciência. Deus, portanto, não possui presciência. Deus, portanto, não possui presciência. Deus está no sempre. Deus não está na corrente do tempo. Deus não pode se submeter ao tempo. O tempo é uma criação de Deus, é uma criatura de Deus, e Deus não pode se submeter ao tempo. Portanto, Deus não tem presciência. Presciência é para nós. E quando Pedro diz eleitos segundo a presciência de Deus Pai, ele quer dizer o seguinte: eleitos segundo as profecias de Deus Pai. Porque é disso que ele está falando. Ele está falando de uma salvação que fora profetizada antes dela se concretizar aos profetas. Os profetas falaram desta salvação. E estas profecias nos chegam enquanto presciência. É isso que Pedro quer dizer. Ok, Paulo César, vamos dar uma olhadinha então nas profecias de Deus Pai? Eu sou Ezequiel Gomes, você está no canal Vem Senhor Jesus e hoje nós continuamos a nossa série de respostas à TV Caminho Livre, melhor conhecida por aí também como TV Caminho Predestinado, e hoje a gente vai fazer uma segunda parte da nossa discussão sobre sola escritura em relação à doutrina da eleição incondicional, e no vídeo passado a gente fez a primeira parte falando especialmente de João capítulo 15, e agora nós vamos falar de 1 Pedro capítulo 1. Entretanto, no vídeo passado a gente fez menção a alguns outros textos da literatura joanina, por exemplo, em 1 João, e aqui nesse material a gente também vai fazer algumas referências aos restantes dos capítulos de 1 Pedro, para a gente realmente escrutinar de acordo com o melhor espírito bereano, né, guiado pelo sola escritura, se de fato 1 Pedro ensina eleição incondicional. No trechinho do vídeo aí que você viu,
O Paulo César fala bastante coisas assim surpreendentes e interessantes dentro da minha perspectiva. E se você ver o vídeo dele por completo, você vai saber o seguinte, que ele usou 1 Pedro capítulo 1, versos 1 e 2, versos 10 a 12, e 1 Pedro capítulo 2, versos 4 a 9, para dizer que a visão de Pedro é eleição incondicional. Daí no vídeo dele lá, ele cita alguns outros textos de Paulo em Efésios, em Romanos, para dizer que tanto Paulo quanto Pedro acreditam na tal da eleição incondicional e estão em harmonia, e você não deve dar atenção a esses arminianos, né? Que utilizam muito o texto de 1 Pedro capítulo 1, verso 2, para falar da eleição pela presciência de Deus Pai, que é a eleição que tem por base a previsão da fé, né, supostamente. Então Deus prevê a fé do indivíduo e como tal o elege, porque o arminianismo não admite a eleição incondicional. Aí o Paulo César vai tentar tirar, né, a força do texto tal qual o arminiano o usa, dizendo que, na verdade, a presciência de Deus não existe, que, na verdade, o que existe é a profecia de Deus, e aí ele vai fazendo um monte de argumentos. Se você quiser ver o vídeo dele por completo, você pode ver também, tá? E ele diz que no arminianismo é Deus que prevê quem vai crer no chamado e elege esse que vai crer, mas se você lê o contexto, você percebe que que Pedro tinha outra coisa em mente, né? Um outro entendimento, porque presciência é pré-conhecimento, é profecia, e Deus, ele possui presciência? Pré é algo circunscrito ao tempo, antes de algo na escala linear do tempo, e o que Deus possui é onisciência, e portanto Deus não possui presciência. É incrível, né, os argumentos do Paulo César para simplesmente chegar no fim e negar explicitamente o que o texto diz, né? Então Deus está sempre no presente, na corrente do tempo, e não pode se submeter ao tempo porque o tempo é uma criação, é uma criatura, e Deus não pode se submeter à criação e à criatura, presciência é para nós, não para Deus, e quando Pedro diz que nós somos eleitos segundo a presciência de Deus Pai, ele quer dizer que nós somos eleitos segundo as profecias de Deus Pai. Parabéns, Paulo César! Parabéns, palmas para você, você ganhou o Troféu Heresia 2020, né? Já logo aí no primeiro dia de fevereiro, que é quando eu estou gravando esse vídeo, talvez você esteja vendo esse vídeo em outra data. Mas enfim, né? Comecinho de 2020, Paulo César já ganhou o Troféu Heresia por fazer uma argumentação rasa, ridícula, não baseada na Bíblia, que não afirma 90% das coisas que ele está dizendo aqui, para simplesmente, ao final das contas, dizer que Deus não tem presciência. E a presciência de Deus Pai é as profecias de Deus Pai. Mas o Paulo César, Pedro não conhecia a palavra profecia? Se ele conhecia a palavra profecia, que inclusive está presente em vários momentos do texto de 1 Pedro, por que ele usou a presciência de Deus Pai, que é uma outra palavra, uma outra ideia, que inclusive tem sim a ideia de conhecer antes, saber antes que algo aconteça. Inclusive, todas as profecias não estão baseadas exatamente nisso, é porque Deus sabe de antemão o que vai acontecer, que ele pode inspirar os profetas através de sonhos, revelação e a inspiração e tudo mais, para que eles digam o que vai acontecer. E quando o que os profetas, por inspiração divina, falaram se cumpre, isso prova que esse Deus que os inspirou é o único Deus verdadeiro, né? Essa é a mentalidade bíblica em relação ao tema, e a Bíblia não fala nada sobre a linearidade do tempo, e pré é um prefixo que circunscrita a ideia ao tempo, e Deus não está circunscrito ao tempo, então Deus não tem presciência. Isso é um argumento ridículo, mas nós vamos combater a questão não simplesmente com a retórica ou com a ridicularização da ideia do Paulo César, né, com a tentativa dele de explicar 1 Pedro de uma forma calvinista, mas a gente vai fazer aquilo que todo bom adepto da sola escritura deve fazer.
ler o texto bíblico, né? Olha que maravilha. Inclusive, é muito legal saber assim, né, que o Paulo César ele combate o adventismo do sétimo dia. Quando ele fala da Ellen White, assim, é muito engraçado, é muito interessante, né? A velha maluca que ensinou as heresias ao adventismo aí. E o legal é que a Ellen White ensinou os adventistas que nela creem, nela confiam, etc., a crer no princípio sola scriptura, né? Que é bem interessante e irônico, né, Paulo César? Aí no vídeo passado ele diz assim que os reformados levam a sério sola scriptura. Lá na fé reformada, a sola scriptura é séria, né? Aí ele lê a presciência de Deus Pai e ele conclui que Deus não tem presciência, né? É assim que ele leva muito a sério a sola escritura, né? Ou seja, é sola na escritura para ensinar imbecilidade de eleição incondicional. E por que eu assim digo, né? Dá uma lidinha no texto, né? Eu vou fazer uma leitura corrida, praticamente da carta por completo, eu não tenho muito tempo, eu preciso sair. Então eu não vou explicar demais, tá bom? Eu vou fazer a leitura do texto e vou apontando por que o texto não indica eleição incondicional, inclusive indica no caminho oposto, e aí você avalia segundo a sua capacidade de juízo, tá? Aí ele diz assim, né? Começando do começo. Pedro, apóstolo de Jesus Cristo, aos eleitos que são forasteiros da dispersão, no Ponto, Galácia, Capadócia, Ásia e Bitínia. Inclusive, essa é a carta de Pedro aos Gálatas, né? Interessante. Eleitos segundo a presciência de Deus Pai, aquela que não existe, segundo Paulo César, em santificação do Espírito, para a obediência e aspersão do sangue de Jesus Cristo, graça e paz vos sejam multiplicadas. O Paulo César tenta explicar esse texto dizendo que Deus não tem presciência, mas o que existe aqui então é uma ação santificadora do Espírito sobre os eleitos, não porque eles obedecem, mas para que eles obedeçam, e aí vai ter a aspersão do sangue de Cristo e paz seja multiplicada. Então o que ele está querendo dizer é que a eleição segundo a presciência tal qual o arminianismo a entende não existe, porque Deus não tem presciência, e ele não nos elege porque nós obedecemos, mas nós obedecemos porque nós somos eleitos, né? Inclusive é muito interessante, o calvinismo é muito cheio de dilemas do tipo quem vem primeiro, o ovo ou a galinha, né? O Tostines vende mais porque é fresquinho ou é fresquinho porque vende mais, né? Tem essas lógicas direto, assim. Então o Paulo César diz que a obediência é fruto da eleição, então Deus não elegeu ninguém com base na obediência. Então, a eleição é incondicional em relação à obediência. Então, você pode ser um eleito mesmo que você desobedeça, né? Porque não depende da sua obediência você ser eleito. E aí tem zilhões de questões na relação entre Deus e o tempo, na relação entre o homem e o tempo no contexto do pecado e da salvação, e tudo é muito interessante. Mas vamos lá então analisar o contexto para ver se a gente consegue identificar a eleição incondicional ou não aqui, né? Aí ele continua dizendo assim: Bendito Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua muita misericórdia nos regenerou para uma viva esperança, mediante a ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, para uma herança incorruptível, sem mácula, imarcessível, reservada no céu para vós outros, que sois guardados pelo poder de Deus mediante a fé, para a salvação preparada para revelar-se no último tempo. Nisso exultais, embora no presente, por breve tempo, se necessário, sejais contristados por várias provações, para que, uma vez confirmado o valor da vossa fé, muito mais preciosa que o ouro perecível, mesmo apurado pelo fogo, redunde em louvor, glória e honra na revelação de Jesus Cristo, a quem não havendo visto a mais, no qual não vendo agora, mas crendo exultais com alegria indizível e cheia de glória, obtendo o fim da vossa fé, a salvação da vossa alma. Só nesses primeiros versos aqui, dos versos 3 a 9, a eleição incondicional está absolutamente ausente
E não só isso, como que a visão contrária da eleição condicional é que prevalece. Veja, por exemplo, primeiro, a teologia de Pedro da regeneração não é uma obra sobrenatural monergística que Deus faz unicamente sobre os eleitos. Não, Deus regenera as pessoas mediante a ressurreição de Jesus Cristo. E quando as pessoas ouvem a mensagem a respeito do fato de que Jesus venceu a morte e elas acreditam nesta vitória de Cristo contra a morte, elas são regeneradas para uma nova perspectiva de vida. Uma perspectiva, inclusive, que elas também poderão ser ressuscitadas e elas poderão ter a vida eterna. Não tem aquela perspectiva mística de regeneração monergista para que você possa crer e fazer qualquer outra coisa porque você é um eleito lá na eternidade passada, né? Segundo a tal da presciência de Deus Pai, que não existe na cabeça do Paulo César. Então já começa por aí. O que mais? É interessante que todo o texto ele tem uma dinâmica de que a salvação ela vai se revelar no fim, no tempo futuro, no último momento. Não no momento da regeneração, não no momento da eleição lá na eternidade passada, né? Inclusive só vai obter o fim da fé, que é a salvação da alma, quem for guardado pelo poder de Deus mediante a fé. Então olha aí a atuação sinergista entre Deus e o homem. Tem muito calvinista às vezes que diz assim que a fé é um puro dom de Deus no qual o homem não tem participação, para que o homem não tenha participação na sua salvação, que é pela fé, né? Pela graça mediante a fé. Isso é um argumento muito ruim para negar a natureza sinergista da fé, até porque Deus apela para a fé do homem, não para a fé que Deus obriga o homem a ter e que não tem participação na fé que supostamente precisa ter. Até porque não faria nenhum sentido, né? Você precisar ter fé, se você não pode ter fé, se qualquer fé que você venha a ter não é sua, mas é Deus que colocou lá. Então é fé de Deus, né? Não é fé sua, né? Então não faz sentido algum. Então quando o Pedro diz que nós somos guardados pelo poder de Deus mediante a fé, existe aqui de fato a primazia do poder divino, mas existe também a condição da fé humana. E o homem que tem fé só vai obter o fim da fé, que é a salvação, se ele confirmar o valor dessa fé. Inclusive, isso é uma coisa interessante, né? Os calvinistas gostam muito de falar assim daquela retórica do está consumado, um pouco da ideia de que a salvação é uma realidade já consumada, e não é o que Pedro ensina aqui. A salvação está preparada para se revelar lá no último tempo, ela ainda não se revelou, pelo menos não plenamente. E para que você chegue lá naqueles finalmente, você precisa confirmar o valor da vossa fé, né? Mesmo que em meio a sofrimentos e dificuldades e problemas e etc. Tá bom? Então não existe eleição incondicional em lugar nenhum aqui, né? Mas tem muito mais para a gente pensar. Aí ele fala assim, né? Foi a respeito desta salvação que os profetas indagaram e inquiriram, os quais profetizaram acerca da graça a vós outros destinada. Investigando atentamente qual ocasião e quais circunstâncias oportunas indicadas pelo Espírito de Cristo, que neles estava, ao dar de antemão testemunho dos sofrimentos referentes a Cristo e sobre as glórias que os seguiriam. Percebe que o texto não indica a condução monergista de Deus sobre a realidade. O Espírito de Cristo está nos profetas e ainda assim eles têm que investigar atentamente como que é, como que não é, estudar as profecias e buscar a melhor compreensão, investigando atentamente essas circunstâncias e tal, e etc. Né? Então você percebe que Deus não guia a coisa de uma forma monergista. O Espírito está em você, então tudo que você sabe é fruto desse Espírito, não precisa investigar nada, e etc, e etc, e etc. Não é essa a retórica de Pedro, né? Aí ele fala que aos profetas foi revelado que não para eles mesmos, mas para vós outros é que eles ministravam essas coisas que foram anunciadas por aqueles que pelo Espírito Santo enviado do céu vos pregam o Evangelho, coisas essas que anjos anelam perscrutar. Uma coisa interessante a respeito da discussão toda, né, da eleição incondicional, tem que ver com essa coisa da pregação do Evangelho, né? Então, dentro da mentalidade bíblica, a pregação do Evangelho é uma coisa
fantástica, na qual Deus convida todos os homens à salvação em Cristo, porque Cristo morreu por todos os homens. Até os anjos gostam de pensar nisso, de ver isso acontecer, de vislumbrar essa dinâmica toda da pregação do verdadeiro evangelho. Agora, se o calvinismo e a eleição incondicional forem a verdade, a pregação do evangelho é um engano. Pelo menos assim, a maioria das pessoas, ou aos não eleitos, né, lá na eternidade passada e tal. Sabe, a pregação do evangelho se torna absolutamente vazia. Jesus te ama, Jesus morreu por você. Não, peraí, Jesus talvez te ame e talvez morreu por você, né? E isso é boa nova para quem de fato Jesus ame porque ele morreu. Agora para os demais, não. Acho que os anjos não gostariam muito de perscrutar essa mensagem enganosa, porque aí Deus manda pregar para todo mundo, mas não é todo mundo que está incluído na pregação. Então Deus manda pregar uma mensagem a todos que não é destinada a todos. E para esses a quem não é destinada, a pregação do evangelho é uma mentira. E ela é tão mentira, porque Cristo não morreu pela pessoa, ela não foi eleita, e Deus não a ama, e Deus não quer a salvação dela, que no final das contas ela nem é capaz de crer. Aí Deus vai jogar ela no inferno para ser torturada porque ela não creu. Eu acho que os anjos não iam gostar de perscrutar uma obra demoníaca dessa sendo guiada em nome do evangelho e de Deus, né, pessoal? É absurdo, né? Enfim, aí o Pedro continua. Por isso, cingindo o vosso entendimento, sede sóbrios, e esperai inteiramente na graça que vos está sendo trazida na revelação de Jesus Cristo. Como filhos da obediência, não amoldeis as paixões que tinhas anteriormente, na vossa ignorância. Pelo contrário, segundo é santo aquele que vos chamou, tornai-vos santos também vós mesmos em todo o vosso procedimento, porque está escrito, sede santos, porque eu sou santo. A gente já explicou muitas vezes que todo tipo de exortação moral, nos termos da compreensão calvinista, da eleição incondicional, da graça irresistível, da depravação total, não fazem nenhum sentido, porque ao não eleito, não adianta você dizer para ele, olha, não viva de acordo com as paixões, porque ele não tem poder nenhum. Não existe graça sobre ele, não existe Espírito Santo sobre ele, não existe graça de Cristo sobre ele, não existe poder divino sobre ele para ele mudar os caminhos dele, né? Então não faz sentido nenhum você exortar o não eleito, né? Faça melhor. E o eleito, ele também é igual ao não eleito, com a diferença que Deus tem uma graça irresistível, tal, que obriga ele a ser diferente. Então, se as pessoas fazem as coisas por graça irresistível, cumprindo lá o decreto na eternidade passada, sobre tudo como tudo seria, também não adianta muito você ficar exortando as pessoas. Se Deus predestinou você a ser santo como ele é santo, você vai ser, independentemente da exortação. E se ele não predestinou você a ser santo, você não vai ser independentemente da exortação. Então, a própria existência de exortações morais em 1 Pedro já é um dos argumentos fortíssimos para dizer que Pedro não argumenta segundo a lógica da eleição incondicional, da graça irresistível, da depravação total, do decreto absoluto, da soberania toda exaustiva de Deus na visão imbecil calvinista. Pronto, olha que legal. E isso é confirmado no verso 17, que é o verso seguinte, de uma forma muito interessante. Ora, se invocais como Pai aquele que sem acepção de pessoas julga segundo as obras de cada um, portai-vos com tremor durante o tempo da vossa peregrinação. Olha que maravilha, Paulo César. Aqui se coloca a ideia da condicionalidade da invocação de Deus como Pai, tá? E se você invoca Deus como Pai, você deve conhecer algumas coisas a respeito dele. Ele não faz acepção de pessoas, né? Que inclusive é exatamente o que pressupõe toda a teologia calvinista. Deus amou um, não amou outros. Deus quer o bem de uns e não quer o bem de outros. Deus salva uns incondicionalmente, irresistivelmente e tudo mais, e os outros que se lasquem, que vão para o inferno para a glória de Deus, né? O Deus calvinista faz total acepção de pessoas, né? E aqui Pedro prega um Deus diferente do Deus calvinista, Paulo César. Então legal, né? Basta a gente ler o contexto que a gente entende tudo, né, Paulo César? Olha que maravilha. Aí ele diz, né, sabendo que não foi mediante coisas corruptíveis como prata e ouro, que fostes resgatados do vosso fútil procedimento que vossos pais vos legaram, mas pelo precioso sangue de Cristo, como de cordeiro, sem defeito, sem mácula, sangue de Cristo, conhecido com efeito antes da fundação do mundo, porém manifestado
no fim dos tempos por amor de vós. Olha que dinâmica interessante de presciência, né? Cristo é o Cordeiro conhecido antes da fundação do mundo, mas ele foi manifesto só no fim dos tempos para nos resgatar mediante o seu precioso sangue. Ele é o Cordeiro sem defeito e sem mácula, que é conhecido antes da fundação do mundo e se manifestou no fim dos tempos, né? Que é inaugurado aí com as questões da vida, morte e ressurreição de Cristo, se inaugura o fim dos tempos. Olha que maravilha, né? Escatologia inaugurada, a tensão escatológica já, ainda não. Extremamente claro, cristalino, envolvendo a absoluta presciência da situação. Cristo conhecido com efeito antes da fundação do mundo. Olha que maravilha, né? Aí eles assim, né, que por meio de Cristo a gente tem fé em Deus, o qual o ressuscitou dentre os mortos e lhe deu a glória, de sorte que a nossa esperança estão em Deus. Maravilha. Aí o Pedro ele começa a dizer uma coisa bem legal. Tendo purificado a vossa alma pela obediência à verdade, tende amor fraternal, aliás, tendo em vista o amor fraternal não fingido, amai-vos de coração uns aos outros ardentemente. Paulo César. A nossa obediência à verdade purifica a nossa alma? Porque isso é o que o texto está dizendo. É só a escritura, Paulo César. É ler o contexto. Mas parece que o calvinismo não crê nisso aqui, né? Parece que o calvinismo diz que a gente não pode purificar a nossa alma por nenhuma obediência. Tudo é graça irresistível, tudo é eleição incondicional, e a gente não pode nem participar da purificação da nossa alma por nenhuma obediência, senão a gente teria glória na nossa salvação, né? A gente não pode ter glória na nossa salvação, não é verdade? Então eu acho que essa ideia aqui de Pedro aqui está bem falida, né? E aí, olha só, Paulo César, vamos pensar que eu fizesse um argumento imbecil agora para dizer assim, não existe purificação da alma pela verdade. Você iria fazer um vídeo dizendo assim, esse aqui está negando a palavra de Deus, porque aqui está escrito, nós purificamos a nossa alma pela obediência à verdade. Você faria isso? Mas se você fizesse isso, como é que você ia lidar com o fato que você lê aqui, segundo a presciência de Deus Pai, e diz que não existe presciência de Deus Pai? O texto só pode ser negado no que te interessa, não pode ser negado nos restantes dos versículos aqui? Agora, olha que interessante. Nós, arminianos, não negamos a presciência do Deus Pai, seguindo a autoridade bíblica sola escritura, meu amigão. E também não negamos que a gente purifica a nossa alma pela nossa obediência à verdade. Claro que isso tem tudo por contexto, o fato de que Deus nos alcança, nos regenera através da mensagem do Evangelho, da regeneração, do amor, da fé, da verdade, da justiça. E quando a gente entende tudo isso, põe tudo isso em prática no amor, ou mesmo quando a gente erra, a gente confessa os nossos pecados, entendendo que Cristo morreu por nós, a gente vai purificando a nossa alma pela obediência à verdade. Olha que maravilha, né? E aí, por que a gente pode fazer isso? Porque a gente foi regenerado, não de semente corruptível, mas de incorruptível mediante a palavra de Deus, a qual vive e é permanente. Essa é a palavra que nos foi evangelizada. Bom, deixa eu dar uma olhada aqui no horário, eu preciso sair daqui a pouco, ainda tem mais uns 20, 30 minutos. Então eu vou tentar fazer uma leitura do restante da carta, né? Vamos ler só a escritura, né, Paulo César? Não sei se eu vou conseguir ler tudo, talvez eu pule alguns versos simplesmente para não fazer uma coisa muito cansativa e eu preciso sair. Então, olha que interessante. Só na leitura de 1 Pedro, capítulo 1, a gente já desmonta o calvinismo inteiro. Tá? Especialmente nos pontos de eleição incondicional e graça irresistível e essa predestinação maluca aí, que no final das contas torna Deus culpado de tudo e o maior hipócrita e torna o evangelho uma mensagem enganosa, a qual só anjo maligno que realmente gostaria de perscrutar, mas que não reflete as verdades da palavra de Deus, né, Paulo César? E a gente está deixando isso bem claro. E aí, vamos lá para o capítulo 2. Despojando-vos, portanto, de toda maldade, dolo, hipocrisia, inveja e toda sorte de maledicências, desejai ardentemente, como crianças recém-nascidas, o genuíno leite espiritual, para que por ele vos seja dado o crescimento para a salvação. Ô Paulo César, quando a gente é regenerado, a gente já não é salvo? Porque aqui o que Pedro está dizendo é o seguinte, que a gente é regenerado, daí a gente é criancinha. E a gente tem que desejar o leite, porque esse leite vai nos dar o crescimento para a salvação. Veja que coisa interessante, Paulo César. Toda a dinâmica da compreensão da salvação em 1 Pedro
não tem que ver com esse monergismo que se você é regenerado, você está salvo de forma garantida, porque a regeneração prova que você foi eleito no passado, e tudo que vai acontecer no futuro é simplesmente desdobramento disso. Você não precisa nem desejar nenhum tipo de coisa posterior, porque não tem coisa posterior em termos da salvação. Você é um regenerado, você é um eleito. Você é um eleito, você é um salvo. Você é um regenerado, está salvo e vai ser salvo. E está salvo já, está consumado, né? Mas toda a orientação de Pedro é para o futuro. Olha, você precisa ter esse crescimento pelo leite espiritual depois que você é regenerado para a salvação. Inclusive porque o que pressupõe isso aqui é o seguinte: você foi regenerado e você não bebeu o leite espiritual. E você apostatou. Você não cresceu para a salvação. Então, ou seja, você foi, mas depois não vai ser. Olha que legal, né, Paulo César? Parece que as coisas estão ficando um pouco difíceis para o seu lado, quando a gente lê o contexto, né? Aí que mais? Aí ele diz assim: se é que já tendes a experiência de que o Senhor é bondoso, chegando-vos para ele a pedra que vive, rejeitada sim pelos homens, mas para com Deus eleita e preciosa. Também vós mesmos, como pedras que vivem, sois edificados casa espiritual, para serdes sacerdócio santo, a fim de oferecerdes sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por intermédio de Jesus Cristo. Por isso está na Escritura: eis que põe em Sião uma pedra angular, eleita, preciosa, quem nela crer não será de modo algum envergonhado. Para vós outros, portanto, os que credes, é a preciosidade, mas para os descrentes, a pedra que os construtores rejeitaram veio a ser a pedra principal, angular, e pedra de tropeço e rocha de ofensa. São estes os que tropeçam na palavra, sendo desobedientes para o que também foram postos. Vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Vós, sim, que antes não erais povo, mas agora sois povo de Deus, que não tinhais alcançado misericórdia, mas agora alcançastes misericórdia. O Paulo César, ele pega o núcleo desses versos aqui para provar que existe uma eleição incondicional, especialmente lendo do verso 4 a 9. Nesse momento agora eu li do verso 3 a 10. Agora, olha que coisa interessante. Mesmo os próprios versos que o Paulo César evoca para pregar a eleição incondicional não pregam eleição incondicional. Prega a eleição de quem crê. Quem nele crê não será confundido. Agora, quem não crê, aí está lascado, porque não crê na pedra angular. Quem não crê naquele que é o fundamento da verdade, da salvação, da realidade e tudo mais, não vai ter a salvação, a realidade, as coisas e tudo mais, ok? Vai ser condenado, porque Cristo, nesse caso, é rocha de ofensa, enfim, aquela linguagem toda da palavra de Deus. E quem são essas pessoas que não creem? São os desobedientes que tropeçam na palavra. Paulo César, quando você lê aqui que nós somos eleitos segundo a presciência de Deus Pai, mas você nega que existe presciência, eu acho que você está tropeçando na palavra. Você é tão cego espiritualmente, inclusive porque eu acho que você é um desobediente, descrente, que você lê na Bíblia a presciência de Deus Pai para depois argumentar com um argumento imbecil sobre a linearidade do tempo, ou de qualquer coisa do tipo, que Deus não tem presciência. Isso aqui é tropeçar na palavra, amigão. E veja que coisa interessante. Vós que antes não erais povo, mas agora sois povo de Deus. Vós que antes não tinham alcançado misericórdia, mas alcançaram a misericórdia. Paulo César, não é o calvinismo que ensina que quem é salvo já foi eleito lá na eternidade, quem é perdido já foi preterido lá na eternidade, e nada pode ser feito a esse respeito? Dentro do paradigma calvinista, nenhum salvo pode se perder, como nenhum perdido pode se salvar. Certo? Porque senão acontece algum problema na presciência de Deus, ou na predestinação de Deus, ou na soberania de Deus, e etc. Né? Inclusive você fez, acho que um vídeo falando, né? A árvore boa nunca se torna má, a árvore má nunca se torna boa. Inclusive eu lembro que eu fiz um comentário lá no seu vídeo em relação a isso, dizendo, o duro é saber quem é a árvore boa à luz da depravação total, né? Não tem árvore boa nenhuma. Então não pode haver salvação de ninguém, porque ninguém pode se tornar o que não é. Né? No calvinismo é assim, nenhum eleito pode se tornar não eleito, nenhum perdido pode se tornar salvo, porque já está tudo decretado na eternidade passada, antes da fundação do mundo. Né? Mas não é essa a retórica de Pedro. Mais uma vez,
Mais uma vez, a retórica de Pedro é: quem antes não era povo, agora é povo, quem antes não tinha misericórdia, agora tem misericórdia, demonstrando que a compreensão, a linguagem, a retórica e os conceitos de Pedro, eles não são calvinistas, né? Que legal. Aí ele diz assim: amados, exorto-vos como peregrino que sois, a fazer, a vos absterdes das paixões carnais que fazem guerra contra a alma. E aí ele dá um monte de instruções, que eu não vou ler para a gente ganhar um pouco de tempo, e olha o verso 16. Como livres que sois, não usando todavia a liberdade por pretexto da malícia, mas vivendo como servos de Deus. Ô Paulo César, tem vários vídeos no seu canal onde você contrapõe a eleição incondicional ao tal do livre-arbítrio, tá bom? Mas olha que interessante, aqui o Pedro está pregando o livre-arbítrio. Ah, você discorda? Você acha que aqui é livre agência e não livre-arbítrio? Então deixa eu dizer uma coisa para você. A gente ainda não está trabalhando as questões de livre-arbítrio, nós vamos trabalhá-las extensamente, tanto quanto estamos trabalhando extensamente as questões da eleição incondicional. Mas, olha só, a ideia de arbítrio ou agência conectada ao conceito de liberdade são desenvolvimentos didáticos que não correspondem à linguagem bíblica, tá bom? O que eu vou dizer para você? A gente precisa trabalhar os conceitos da forma mais clara possível, tá? E aqui, no caso, o que importa é o recurso à liberdade humana. Aí, naturalmente, a discussão sobre a natureza da liberdade, a liberdade libertária ou a liberdade compatibilista, colocam diante de nós dilemas e desafios psicológicos e, acima de tudo, filosóficos, que não são endereçados diretamente no texto bíblico. Então a gente sai um pouco da discussão bíblica para a discussão filosófica. Eu não tenho problema com isso porque eu gosto da filosofia, eu entendo que os textos bíblicos têm implicações filosóficas, então a gente pode trabalhar essas questões. Mas o mais importante é que é o seguinte: se de fato existe eleição incondicional, não existe liberdade. A pessoa é eleita sem nenhum recurso, sem nenhuma referência a qualquer coisa que faça da sua liberdade, certo? Por isso a eleição incondicional, a predestinação irresistível, essas coisas todas, elas negam a liberdade humana. E aqui Pedro não nega a liberdade humana. Inclusive ele exorta as pessoas a não fazerem isso, não fazerem aquilo, se sujeitarem às autoridades, fazer emudecer a ignorância dos insensatos, como livres que somos. E a gente não vai usar a liberdade como pretexto da malícia. Aqui jaz mais um pedacinho do calvinismo. É só ler o texto, né? É só ler a escritura, é só ler o contexto, né, Paulo César? Aí ele diz que os servos devem ser submissos, que a gente deve sofrer não fazendo mal, mas se a gente tiver que fazer o bem e ainda assim sofrer, a gente segue o exemplo de Cristo. Cristo, quando era ultrajado, ele não revidava com ultraje. Quando ele era maltratado, ele não ameaçava, mas ele se entregava a Deus que julga retamente. E ele carregou no corpo, sobre o madeiro, os nossos pecados, para que nós, mortos para os pecados, vivamos para a justiça. Pelas chagas de Cristo nós somos sarados, né? Porque a gente estava desgarrado como ovelha e agora a gente se converteu ao pastor e bispo da nossa alma. Bom, eu queria ler agora do capítulo 3 ao capítulo 5, mas o meu tempo se esgotou. Tá? Então fica a dica aí para você ler em casa o 1 Pedro por completo, e você vai simplesmente pela leitura natural vendo que não tem eleição incondicional em lugar nenhum, pelo contrário, né? Como a gente já demonstrou na leitura do capítulo 1 e 2. Agora eu vou pegar alguns textos aqui separados, né, dos capítulos 3 a 5, só para dar um overview aí, uma visão geral. No capítulo 3, Pedro fala que os maridos das mulheres crentes, no caso aqui os maridos descrentes, seriam ganhos sem palavra alguma por meio do procedimento da sua esposa, lá no capítulo 3, verso 1. Paulo César, a eleição não é incondicional? Como é que a eleição de um marido descrente pode estar condicionada à obediência da sua esposa? Porque aí, se for esse o caso, a esposa vai ganhar o marido pelo seu procedimento, não precisa nem falar nada. E aí, se a mulher for incoerente, ele não vai ser ganho. Mas se ela for coerente, ele vai ser ganho. Então ele ser ganho ou não ganho para a fé depende de alguma condição? Da mulher ser fiel ou não ser fiel?
Porque se assim for, acabou a eleição incondicional. A eleição desse marido infiel aqui está dependendo dessa mulher ter um procedimento exemplar, tá? Responde pra gente, cara, como é que funciona isso aí? Outra coisa, lá no verso 12 diz assim, que os olhos do Senhor repousam sobre os justos, seus ouvidos estão abertos às suas súplicas, mas o rosto do Senhor está contra aquele que pratica o mal. Paulo César, como é que Deus pode estar contra quem pratica o mal, se o mal foi o que Deus predestinou para as pessoas praticar desde a eternidade passada, que corresponde à sua vontade, ao seu decreto irresistível, infalível e tudo mais? Como é que Deus pode predestinar você a ser um imbecil e ficar chateado com você ser um imbecil? Deus só pode ficar chateado com alguém praticar o mal se a pessoa poderia não ter praticado o mal e se o mal não corresponde em nenhum momento ao que Deus disse, obrigou e decretou que a pessoa iria fazer. Né? O mal só faz sentido à luz do conceito de liberdade. Né? Essa aqui é a realidade, mas parece que não tem bem liberdade. Né? Só tem livre agência para fazer o que Deus mandou fazer. Só você tem toda a liberdade do mundo para cumprir o decreto de Deus. Deus decretou que você é um estuprador, você vai estuprar. Você não pode não estuprar, porque esse é o decreto. Então olha que liberdade maravilhosa. Você teve vontade de estuprar e você foi lá e consumou. Então foi livre. Mas não teria a opção de fazer diferente, né? Então acho que parece que não foi bem livre, não. E aí lá no capítulo 3, no verso 18, diz que Cristo morreu uma única vez o justo pelos injustos. Jesus morreu por alguns injustos ou pelos injustos? Porque se Jesus morreu pelos injustos, ele morreu por todos, porque todos são injustos, né? Ele é a única exceção humana no mundo, né? Ele que foi um ser humano justo, sem pecado, em absoluto. Todos os demais seres humanos reconhecidos como justos são justos de forma relativa. Justos pela fé, especialmente dentro do contexto aí da justificação pela fé e tudo mais. Mas ainda assim o justificado pela fé permanece injusto porque ele permanece pecador. Né? Então é um paradoxo, é bem interessante esse paradoxo, mas Jesus morreu pelos injustos, então não existe indicação nenhuma aqui em 1 Pedro de expiação limitada, né? Mais uma imbecilidade do calvinismo que cai aqui diante de 1 Pedro. É só ler o texto e o contexto, né, Paulo César? Aí no capítulo 4, é bem interessante, né? Lá no verso 11 ele diz assim, se alguém fala, fale de acordo com os oráculos de Deus. Ô Paulo César, parece que você não leu esse verso, né? Quando você estudou 1 Pedro. Porque você lê aqui, segundo a presciência de Deus Pai. Você diz que Deus Pai não tem presciência? Você devia falar de acordo com os oráculos de Deus, não em negação explícita contrária aos oráculos de Deus, né, Paulo César? Legal, bacana. Aí, depois lá no capítulo 4, verso 17 e 18, ele diz assim, porque a ocasião de começar o juízo pela casa de Deus é chegada. Ora, se primeiro vem por nós, qual será o fim daqueles que não obedecem ao Evangelho de Deus? E se é com dificuldade que o justo é salvo, onde vai comparecer o ímpio? Sim, o pecador. Eu não vou entrar em polêmica sobre juízo investigativo em relação a esse texto aqui. Não é o propósito nem meu, nem do texto. Tá? Então o uso que se fez desse texto para pregar juízo investigativo é um uso incorreto e a gente não tem medo nenhum de demonstrar que o adventismo tem algumas compreensões incorretas e no que ele é incorreto ele pode e deve ser combatido, desmascarado e corrigido. Tá bom? Então, por exemplo, eu creio no juízo investigativo e não creio que 1 Pedro capítulo 4, verso 17 se refira a ele, né, de forma direta e específica. Entretanto, para a nossa discussão sobre o calvinismo aqui, olha que legal. Qual será o fim de quem não obedece o Evangelho de Deus? Opa, então o Evangelho não é só você ouvir e se você for um eleito, aí já está garantida a salvação. Você precisa ouvir e precisa obedecer, inclusive perseverando até o fim nessa obediência. Né? Mas o que me chama a atenção é o verso 18. É com dificuldade que o justo é salvo. Ô Paulo César, se a eleição é incondicional, como é que a salvação da pessoa que é salva incondicionalmente pode ser difícil, cara? Porque se a eleição é incondicional, a eleição conduz à salvação, a salvação para quem é salvo é a coisa mais fácil da face da terra. É o quê? Basta ter sido eleito. Aí Deus vai fazer tudo pela sua salvação. Não é nem que você não precisa fazer nada, você nem pode fazer nada. Não tem livre-arbítrio para fazer nada. Não tem como cumprir nenhum tipo de condição, de fé, ou de obediência, ou de nada. Então, que conversa é essa de que o justo é salvo com dificuldade, irmão? Se o calvinismo for verdade, esse texto é mentira. Mas basta a gente ler o texto e o contexto, Paulo César. É simples.
E no final, lá no capítulo 5, diz que o diabo, nosso adversário, anda em derredor, como um leão que ruge procurando alguém para devorar, e a gente deve resistir-lhe firmes na fé. Paulo César, qual é o papel do diabo no calvinismo? Cumprir a vontade de Deus. Então é da vontade de Deus que o diabo ande em derredor procurando alguém a devorar. E se ele conseguir devorar alguém, é porque era da vontade de Deus. E se ele não conseguiu, é porque Deus não quis, né? Não é verdade? Então, qual é o sentido da exortação, resistir na fé? Pedro devia escrever assim: o diabo anda em derredor. Quem Deus predestinou ele para devorar vai ser devorado. Quem ele não predestinou para não ser devorado vai resistir a ele, tá? E boa sorte. Basicamente é isso. Portanto, meus irmãos, mais uma vez, a gente vê um estudo simples, né? Isso aqui nem é um estudo profundo da primeira carta de Pedro. Já demonstra a absoluta natureza herética, equivocada do calvinismo e das convicções do Paulo César. Amigão, sola a escritura.